Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Áquila e na aula de hoje nós estudaremos sobre gráficos de funções a partir de transformações no plano. Essa aula é uma aula da primeira série do terceiro bimestre. Tudo isso fazendo parte da formação geral básica. Nós vamos verificar na aula de hoje algumas transformações que são realizadas de acordo com que o gráfico, de acordo com que a função vai mudando e o seu gráfico acompanha essa mudança e também sofre algumas alterações. Espero que você compreenda a aula de hoje, que você possa assistir mais vezes e praticar acerca desse conteúdo. Mas, sem perca de tempo, vamos à nossa aula de hoje. Vamos lá. Existem várias transformações que nós podemos aplicar a funções para modificar os seus gráficos. Nós temos aqui a translação vertical ou translação horizontal e também a reflexões em relação ao eixo X e ao eixo Y. E a gente pode esticar ou comprimir os gráficos. No caso de esticar ou comprimir, vai depender da quantidade de números que nós atribuirmos ao x, a incógnita dessa função. Então, para comprimir ou esticar, seria dessa maneira. E nós vamos trabalhar na aula de hoje sobre as translações e as reflexões, ok? Vamos lá. Então, nós iremos aprender a seguir algumas transformações para modificar os gráficos de funções. E temos vários exemplos para isso. Vamos começar com a translação. Translação vertical de uma função. Nós temos aqui a função f, definida por f de x igual a x quadrado. E se nós fizermos o gráfico dessa função, teremos o seguinte, você pode ver aqui. Eu gosto de observar algumas coordenadas e vou fazer isso aqui nessa... Observem esses pontos aqui, essas coordenadas desse gráfico. Essas coordenadas são muito importantes, pois elas nos mostram que valores foram atribuídos a x que obtiveram o f de x, o resultado em y. Então, o primeiro ponto aqui na origem é o 0, 0, porque se nós substituirmos o x por 0, 0 elevado ao quadrado vai dar 0, então o valor de x e de y. Já esse segundo ponto aqui, observe que x é 1 e 1 ao quadrado é 1. Então nós teremos a coordenada aqui 1 e 1, certo? Essa coordenada 1 e 1. E aí, pessoal, além dessas, gostaria de enfatizar que se o x for menos 1 ao quadrado, também o resultado será 1. Por quê? Porque todo número elevado ao quadrado, o resultado ele vai ser positivo, independente do número ser negativo ou positivo. Então, se x for menos 2, o resultado é 4. Então, nós temos menos 2 e 4. Ok? E aí, qual será a transformação que iremos fazer? Vamos observar aqui. Então, se a gente simplificar essas expressões para a primeira expressão, f de x mais 1 e f de x menos 1, nós vamos ter o seguinte, ó. Sabemos que f de x é x quadrado, então f de x mais 1 vai ser x quadrado mais 1 e f de x menos 1 vai ser x quadrado menos 1. Então, fiz as duas transformações. Agora eu tenho, primeira transformação, f de x mais 1 vai ser x quadrado mais 1 e f de x menos 1 vai ser x quadrado menos 1. Vamos ver o gráfico dessa função. Então, traçando as funções no mesmo plano de coordenadas da função original, nós vamos obter a seguinte, o gráfico da função x quadrado mais 1, esse que está em verde, observe que ele está uma unidade acima
do gráfico original, que é o azul, como você pode observar aqui. E por que ele está uma unidade acima? Porque ele é x² mais 1, ok? Então, isso é uma translação vertical de uma função. Observe que a função f de x igual a x², ela teve a translação de uma unidade para cima, porque aumentamos aqui, ó, essa unidade, certo? Então, continuando, você pode ver também que a segunda função, f de x menos 1, que gerou x² menos 1, ela obteve uma translação uma unidade para baixo. E esse é um exemplo simples e prático de como a translação ela modifica os resultados. Então vamos lá. Eu fiz o exemplo no slide anterior, se x fosse 0. Para f de x igual a x², se x é 0, o y é 0. Você pode ver aqui, ó, no resultado. Mas, quando eu estou falando de x² mais 1, f de x mais 1 vai ser x² mais 1. Então, se eu tenho o f de 0 aqui, o resultado vai ser 0² mais 1, que é 1. Observem que para x igual a 0, y é igual a 1. Então, a imagem da função também mudou. Os resultados não são o mesmo. Eles mudam também de acordo com que o gráfico vai mudando. Isso aqui é a primeira. Já a segunda função, que é f de x menos 1, ficando x² menos 1, quando eu atribuo f de 0, nós vamos ter 0² menos 1, que é igual a menos 1. Está aqui a imagem. Se x é 0, y é menos 1. Então, a translação ela tem essa característica de mudar a imagem de uma função. Vamos observar aqui agora a translação horizontal. Translação horizontal de uma função. Então, nós temos aqui uma função afim. O exemplo 1 era função quadrática, agora é uma função afim. F de x igual a 2x menos 1. Ao representar graficamente essa função, obtemos uma reta, como mostrado no gráfico. Nós temos aqui as imagens, vou colocar novamente. Se x é 0, y é menos 1. Se x é 1, y é 1. Se x é 2, y vai ser 3. Observando esse gráfico, nós sabemos 0, menos 1. Nós temos aqui 1 e 1 e 2 e 3. São as imagens dessa função, as coordenadas desse gráfico. E aí, se eu fizer a seguinte transformação, vai ser f de x mais 2, primeira expressão, e f de x menos 2. Como que vai ficar a nossa função? Substituindo, pessoal, nós teríamos o seguinte, ó. F de x mais 2 é 2 vezes x mais 2. Observe que esse x mais 2 aqui agora está nesse formato. 2 vezes x vai dar 2x. 2 vezes 2 dá 4. 4 menos 1 é igual a 3. Então, o f de x mais 2 vai ser 2x mais 3. Substituindo o f de x menos 2, no lugar do x eu vou colocar x menos 2. Então, multiplicando, ó, 2 vezes x, 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 4 com menos 1, menos 5. Então, a primeira função é 2x mais 3, a segunda é 2x menos 5. E como é que vai ficar o gráfico disso? Vamos observar essa translação horizontal. Observe aí que agora ela se movimentou em relação ao eixo x aqui, ó, horizontal, eixo das abscissas. A função original é que está em azul, 2x menos 1. 2x mais 3, função número 1, está em verde. E a segunda função é a que você pode observar a partir do momento
a laranja 2x menos 5, ok? E ela tem diferentes resultados. Em todas elas, para x igual a 0, a gente não consegue observar em todas, mas função original para x igual a 0, nós vamos ter o y igual a menos 1. Y igual a menos 1. Então, a imagem dessa função, ela muda também a partir do momento que nós temos a mudança nesse gráfico. E aqui, pessoal, segunda função, 2x mais 3. Se o x é 0, o y vai ser 3, 0 e 3. Na terceira, nem aparece o zero da função, mas eu posso substituir. Vamos lá, f de 0, nessa função aqui, nós vamos ter 2 vezes 0 menos 5. Então, substituindo, 2 vezes 0 é 0, vai ser menos 5. Não aparece no nosso gráfico, está cortado, mas para x igual a 0, o y é menos 5. Observem que teve essa mudança e a translação foi horizontal. A primeira, a original, ela está nessa região e o zero dela está aqui, ó. Já a segunda está em 2,5, menos 1,5, a de verde, 2,5, a laranja, ok? Então, nós podemos observar dessa forma. Então, no caso 1, o gráfico de f foi transladado 2 unidades para a esquerda, ou seja, menos 2 unidades paralelas ao eixo x, e o 2 foi transladado 2 unidades para a direita, paralelas ao eixo x também, ok? Último caso é a reflexão de funções. Vamos considerar a função f definida por f de x igual a x mais 1, e nós traçamos o gráfico dessa função, obtemos a linha mostrada no gráfico a seguir, x mais 1. Se x é 0, y é 1. Se x é menos 1, y vai ser 0. Como você pode ver os valores aqui. Se x é 1, y é 2. X é 2, y vai ser 3. E aí, considerando o menos f de x ou f de menos x, muda totalmente o gráfico. Ó. Menos x menos 1, menos x mais 1. Esse gráfico vai ficar desta maneira, traçando as funções 1 e 2 no mesmo plano cartesiano da função original, obtemos as seguintes retas. Reta original está em azul, você pode observar. Nesse caso da menos x aqui, ó, primeiro gráfico, menos x, só mudou o sinal, então ela ficou exatamente a mesma imagem aqui, mas agora ela não é mais crescente, ela é decrescente. Observe que se eu tenho menos f de x, eu vou ter menos x menos 1. E nós já falamos nas aulas anteriores que quando o a ele é negativo, a função é decrescente. Observem que, de acordo com que os valores de x vão aumentando, o y vai diminuindo aqui, ó, a função ela vai diminuindo. Já na função original, os valores de x vão aumentando, os valores de y também aumentam. E no caso do menos f de x, ela seria uma translação horizontal em relação a essa primeira. Primeira e segunda, elas são translações horizontais. Então, nós podemos observar essa diferença que há entre uma e outra. Agora nós vamos resolver uma questão de forma simples para praticar o que foi visto. Vamos lá. A função f é definida por f de x igual x ao cubo. Faça o gráfico de f e, em seguida, faça o gráfico de g de x, onde o g de x é f de x menos 3. Então, vamos lá. Primeiro eu vou atribuir alguns valores. Vou fazer x igual a menos 1, depois 0 e depois 1. Então, começando pelo f de x, vamos lá.
f de menos 1 ao cubo, quanto é que vai dar menos 1 ao cubo? É menos 1. F de 0 vai ser 0 ao cubo, que é 0. E f de 1 vai ser 1 ao cubo, que é 1 também. Ok? Então, fazendo esse gráfico, nós vamos ter uma função um gráfico muito interessante. Mas vamos fazer logo o g de x. O g de x, ele é o f de x menos 3. Então, vai ser x ao cubo menos 3. Então, vamos lá. Fazer de menos 1 também. Menos 1 ao cubo menos 3. Menos 1 ao cubo vai dar menos 1, com menos 3 vai dar menos 4. G de 0, nós vamos ter aqui, 0 ao cubo é 0, com menos 3 vai dar menos 3. E G de 1 menos 3 vai dar menos 2. Menos 2. E essas são as imagens. Agora, traçando o primeiro gráfico, vamos lá. Observem aqui, ó. Se x é menos 1, o y é menos 1, confere. Se x é 0, o y vai ser 0. E quando x é 1, nós vamos ter y igual a 1. Não é uma reta, viu? Nós estamos falando de exponencial, ele vai ter esse formato aqui. Agora, o g de x, pessoal, como é que seria? Vamos lá. Olha uma em função da outra. Se o x é menos 1, o y é menos 4, está aqui. Se o x é 0, o y vai ser menos 3. E se o x é 1, o y vai ser menos 2. Então, nós temos aí, nessa questão, uma reflexão de funções. Uma translação de funções. E essa foi a nossa aula de hoje relacionada ao gráfico a partir de transformações no plano. De acordo com o que eu vou mudando a minha função, o gráfico da minha função vai mudando também. E eu posso observar isso quando eu faço as modificações e decido colocar em um plano cartesiano. Eu espero que você tenha aprendido a aula de hoje. Caso não, assista novamente, pratique, veja questões do tipo para você ter um bom desempenho neste conteúdo. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima aula.